Bom, pessoal, eu sou a professora Geisa Medeiros Olímpio, vou ministrar para vocês a disciplina de Contabilidade Introdutória 2. Bom, no primeiro conteúdo, na primeira unidade, nós falamos um pouco sobre operações com mercadorias, a questão da importância das empresas comerciais e a contabilidade introdutória nesse processo. Falamos sobre os métodos, os tipos de inventário permanente, inventário periódico. Falamos do registro contábil, da operacionalização dessas mercadorias e dos critérios utilizados na contabilidade, na escolha pelo contador, quando ele vai fazer a contabilização do inventário, no início de cada período, onde ele escolhe se ele vai trabalhar com inventário permanente, através de fichas de controle do estoque, ou se ele vai trabalhar com inventário periódico, através do registro contábil da movimentação das mercadorias. Agora, nós vamos trabalhar com a unidade 2. A unidade 2, nós já vamos falar um pouco mais dessa avaliação de estoque. Entender os critérios de avaliação do inventário periódico e do inventário permanente, onde o inventário periódico é determinado pela contabilização, da operacionalização que afetam as compras e as vendas, e o inventário permanente é determinado através de métodos de fichas de controle de estoque. Bom, para falar um pouco sobre o inventário relacionado com o inventário periódico, que é um tipo de inventário que é mais utilizado pela contabilidade, né? Os contadores, na realidade, escolhem mais esse inventário periódico, porque é pelo registro contábil, é feito o lançamento contábil do estoque, das compras e do custo de mercadoria vendida. Para entender o inventário periódico, nós precisamos compreender o que é o RCM. O RCM é determinado como resultado conta mercadoria. Conforme nossos autores, o professor Marion e o professor Sérgio Díceos, de 2019, na sua literatura, eles enfatizam a questão da importância do inventário periódico, né? Então, eles determinam como RCM, que seria resultado contra mercadoria. No caso do inventário periódico, há necessidade do levantamento físico de estoque, ou seja, do controle físico através dos documentos fiscais e fazendo essa conciliação com os documentos fiscais e com as mercadorias que estão presentes na empresa. Portanto, oferece uma informação extra contábil, né, que é a questão da conciliação. E eles ainda enfatizam que, para apurar o resultado contra a mercadoria, depois de estar de posse com as documentações fiscais, devem, porém, apenas por meio de aplicação de fórmulas, é necessário contabilizar essa apuração do resultado contra a mercadoria, pois a conta mercadoria precisa ter o seu saldo correto com o valor do estoque do último dia do período para apresentação do balanço. Então, quando você trabalha com o inventário periódico, você tem que ter esse cuidado para, no final do período, quando for fazer o lançamento contábil, fazer a conciliação dos documentos contábeis com o que está em físico, né, as mercadorias, para poder fechar o valor direitinho no balanço. O resultado contra a mercadoria, ou seja, o RCM, também deve apresentar o resultado bruto obtido a ser transferido para o resultado do período, do exercício, no qual, depois de ter lançado todas as receitas e todas as despesas, figurará o resultado final do período. Pode ser contabilizar todas as operações mercantis, ou seja, toda a comercialização de compra e toda a comercialização de vendas. Para que se determine essa contabilização, é interessante que cada conta tenha seu registro. Por exemplo, quando eu faço o registro contábil de compra de mercadorias, né, e essas mercadorias são adquiridas à vista ou a prazo, eu vou ter um débito da conta de estoque de mercadorias, se for à vista, um crédito de caixa ou banco, se for a prazo, um débito de conta de mercadorias e um crédito de fornecedores. Para cada compra tem que haver a sua movimentação, o seu razonete. Eu tenho a conta de estoques de mercadorias,
tendo a conta respectiva ao pagamento à vista ou a conta respectiva ao pagamento a prazo, sendo à vista caixa ou banco e a prazo fornecedores. Bom, e aí nós debitamos, né, quando se faz uma venda dessa mercadoria, desse estoque, você vai debitar, se for uma venda a prazo, você vai debitar a conta clientes e creditar vendas, né? Ou seja, relacionando a receita que a empresa, se for no caso a venda à vista, a receita que a empresa na realidade determinou. Esse controle ele tem que ser feito contabilmente, né? Até pelo tipo de inventário que foi escolhido pela empresa, né? como inventário periódico. Então, tem que ser feito o registro contábil em cada lançamento. Como se depreende a conta mercadoria, permanece intacta durante o exercício. O seu saldo é óbvio, depois da primeira operação de compra ou venda, já existe movimentação de estoque. Então, claro que o resultado da conta mercadoria não vai ser o mesmo resultado no início do período. Então, no final do período, para a obtenção, para a apuração do resultado da conta mercadoria, tem que se determinar a observação de duas etapas, conforme descrito pelo professor Marion e pelo professor Eudícios. Primeira etapa, a apuração do custo de mercadoria vendidas, ou seja, o CMV, por se tratar de uma empresa comercial. Como é uma empresa comercial que comercializa compra e venda de mercadoria, o custo é relacionado com o custo de mercadorias vendidas, ou seja, o CMV. Se fosse uma empresa, por exemplo, de prestação de serviços, seria o CSP, custo de serviços prestados. Se fosse uma empresa caracterizada como indústria ou fabricação, seria o CPP, custo de produtos produzidos. Então, o custo ele vai ser agregado conforme a atividade da empresa. Como a empresa é uma empresa comercial, então nós temos o custo de mercadoria vendida. Nesse critério, o professor Marion e o professor Sérgio Díscos, eles classificam em duas etapas. A apuração do RCM, onde a primeira etapa é determinada pelo critério da fórmula do custo de mercadoria vendida, que seria a apuração do custo de mercadoria vendida, seria o custo de mercadoria vendida, CMV é igual ao estoque inicial, mais as compras, menos o estoque final. E aí você vai fazer um registro contábil desse lançamento, a partir do momento que você vai fazer, na realidade, as compras e as vendas de mercadorias. Por exemplo, em registros que são realizados quando você, de uma certa forma, vende uma mercadoria, né, você vai fazer a seguinte movimentação contábil. Você debita o CMV, o custo de mercadoria vendida, credita mercadorias, ou seja, estoque com mercadorias, conta mercadorias, que seria o estoque inicial, e credita as compras, né? Que seria a compra realizada conforme a nota fiscal. Então, esse lançamento, ele de uma certa forma, ele vai tornar nulo o saldo da conta mercadoria e da conta compras. Logo em seguida, você faz o débito da conta mercadorias, ou seja, a mercadoria entrou na empresa, e credita o custo de mercadoria vendida. E ele vai, na realidade, zerar o CMV e vai dar o saldo do que ficou em estoque. Então, este lançamento permite que a conta CMV apresente como saldo o correto valor do custo de mercadoria vendida, porque ele vai operacionalizar o valor que vai ficar entre a movimentação da compra e da venda. A segunda etapa é a apuração do resultado da conta mercadoria, ou seja, o RCI. Para isso, temos que transferir os saldos das contas vendas e CMV para a conta do RCI. E aí você vai debitar o resultado da conta mercadorias e creditar o CMV pelo saldo que ficou no período. Você fez a movimentação.
E depois você vai debitar as vendas e creditar o resultado contra a mercadoria. A partir do momento que você, no primeiro lançamento, você debitou o resultado contra a mercadoria e agora você está acreditando, você vai encerrar o resultado contra a mercadoria e vai ficar só o saldo do que foi, do custo e do que foi vendido, né? Da venda que você teve. Então, após o resultado, vai se encerrar o resultado contra a mercadoria e vai ficar o resultado da conta que você fez na venda. Se você teve um lucro, vai apurar o lucro. Se você teve um prejuízo, vai apurar o prejuízo. Então, toda essa movimentação contábil no final do período, ele vai determinar o ARE. Né? Aí você vai encerrar a apuração do resultado do exercício, encerra as contas de resultado, apura se teve um lucro ou um prejuízo, e transfere esse resultado para as demonstrações contábeis. Bom, então, todo o registro contábil que é feito em uma empresa através dos tipos de estoque, o contador ele vai observar dentro dos critérios dos tipos de inventário, o qual nós vamos aprender através de atividades práticas e através de aulas expositivas. Bom, estou aqui para esclarecimentos e qualquer dúvida, eu estou à disposição.